Eu fui uma candidata a prefeita mulher, solteira, sem filhos. Daí o que aconteceu? Se eu sou solteira, então eu só posso ser lésbica na cabeça das pessoas. Eu não posso ser uma pessoa solteira que gosta de homem. Eu tenho que ser lésbica, eu tenho que estar escondendo de alguém, eu não estou escondendo nada de ninguém. A gente não estava vendo, é a mesma coisa da cânfora. 3 gotinhas de cânfora. Ele não tinha nem o equipamento de proteção aos EPIs dos profissionais. Ele estava dizendo que os profissionais iam de casa em casa, entrar na casa, dar as 3 gotinhas na boca da pessoa, virar as costas e entrar na outra casa. Ia contaminar todo mundo. Quando eu fui vereadora a primeira vez, o Zé da Codetran falou para mim, levava pau, meu Deus do céu. Ele utilizou o microfone e disse que eu não ia ser eleita nem para síndica. Que qualquer um que assistisse a sessão não ia querer mais votar em mim de jeito nenhum. Fala, meu povo! Vocês estão bem? Estou aqui gravando mais um episódio do Léo Severino Podcast com a vereadora Ana Carolina. Dizem a vereadora mais polêmica que nós tivemos na história de Itajaí. Vamos ver se é verdade, se não é verdade. Vamos ver se ela gosta dessa característica ou não. Ana, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado esse convite. Espero que a gente tenha um excelente bate-papo. Eu já queria ter vindo antes. Te agradeço e já te respondo. Eu acho que eu não sou a mais polêmica, já tiveram outras, sabe? Mas atualmente acredito ter sido eu mesmo. Mas eu gosto, né? Como o pessoal diz, Ana, vai lá para botar fogo no parquinho. Não, vou lá para falar o que precisa ser dito. Acho importante ter alguém que faça isso também. É um prazer. Enquanto a gente está tomando café, a gente pode ir conversando. Isso. Vamos deixar a coisa fluir aqui bem tranquila, tá? A hora que quiser mais café é só servir. Se precisar de alguma coisa que não tem aqui, é só pedir também. É o nosso backstage, Sofia. Obrigado, filha. Tamo junto, tá? Depois vai dar aquele 50 prometido. Ana, segundo mandato de vereadora? Sim. Que não foi consecutivo. Não. Vamos contar aí. Como é que está sendo esse mandato agora? Depois a gente volta um pouquinho. Muito melhor. É? É outra experiência, né? Mas também me faz me sentir muito insatisfeita. Eu digo assim, é muito melhor o relacionamento que eu tenho com as pessoas, por conta da experiência que a gente vai ganhando ao longo dos anos. Mas eu me sinto satisfeita porque o pensamento ali na Câmara ainda é muito pequeno. Eu fui candidata a prefeita, tive 60 dias como deputada, então tive que rodar aí o estado todo, conheço o prefeito, o ministro, o secretário, a gente tem uma visão maior das coisas. Né? Daí a gente olha sabendo assim, que o prefeito pode fazer mais, que a gente vê o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, sabendo que podia ser aplicado diferente. A gente tenta propor ideias, né? Mesmo sendo oposição, a gente quer propor ideias. Tem gente dizendo assim, tu vai falar, vai roubar a tua ideia. Não é roubar a ideia, é fazer para todo mundo. E ali o pensamento é muito pequeno. Então, tu imagina eu botando o meu nome à disposição como vereadora para discutir o porto, para discutir transporte público, para discutir o problema da água e ter que repetidamente reclamar e tentar ajudar a situação porque a Prefeitura de Itajaí não consegue fazer fila para as pessoas se vacinarem, como aconteceu no início com os idosos, que foi um escândalo. Então, é muito pequenininho, mas alguém tem que fazer. Então, nesse segundo mandato, primeiro ano desse segundo mandato, ele certamente não foi como eu gostaria, mas eu me sinto completa. Abri CPI, participo, sou presidente da Comissão de Legislação e Justiça, e ali passaram mais de 200 projetos pela nossa análise, eu pude barrar muita coisa que não era importante, liberei de todo mundo sem fazer politicagem em cima daquilo. Ah, Ana, como tu barrou? Não, por exemplo, naquela situação das máscaras, que é algo que vem sendo falado repetitivamente por conta da CPI, houve uma situação que a Secretaria de Educação tirou 4 milhões da merenda para mandar para a Secretaria de Saúde. Eu disse, opa, 4 milhões da merenda, mas por quê? Como é que ficou o contrato? Como é que você estava fazendo com a merenda quando as crianças não estavam na escola? Diminuiu ou não diminuiu? Sobrou dinheiro? Não foi... Naquilo que a gente foi questionar, eles recuaram e não tiraram da educação para comprar. Mas iriam. Então, assim, a gente fazendo uma análise bastante sucinta de tudo que está acontecendo, então não deixa de ser uma experiência diferente. São tempos diferentes, né? Tempos de pandemia. Mas, enfim, nesse ponto, tá mais leve pela experiência que eu já tive e trouxe para cá, mas também me sinto um pouco ainda insatisfeita com isso. Acho que conseguiria fazer mais se eu tivesse mais condições de fazê-lo. Não como vereadora, né? Mas aí no executivo.
Com certeza. Agora, tu falou, segundo mandato de vereadora, que já tivesse uma experiência como deputada, que a experiência foi dar uma suplência, é isso? Sim. Que aí ficasse alguns dias, 60 dias, se não me engano, tu falasse, como... E não se elegeu por pouco, né? Por bem pouco, né? Depois nós vamos falar dessa eleição, né? Do que para prefeita. Meu Deus do céu. Eu não sei se foram 7 ou 11 deputados estaduais que fizeram menos voto do que eu e entraram. E eu não entrei. 25% da Assembleia Legislativa tinha menos voto que tu. Exatamente. Questão de legenda. Eu fiz 32.199 votos, recordista aqui em Itajaí. E de onde é que vem, para a gente voltar um pouquinho, eu quero apresentar uma Ana que talvez nunca tenha sido apresentada para o nosso público, para o itajaiense, para quem quer que esteja assistindo o nosso podcast. De onde é que vem essa vocação política? A Ana é advogada, tem um histórico familiar na advocacia, mas de onde é que vem essa vocação política? A Ana sempre foi assim, Grêmio, chegou a participar de movimento estudantil, como é que foi? Fala para mim dessa... Eu acho que o espírito de liderança, cada um tem adormecido em si. Uns se desenvolvem mais por conta da educação, outros menos, outros acontece de forma mais tardia. Eu, desde criança, eu sempre fui estimulada a pensar, a opinar, a tentar conhecer os bastidores. Isso, naturalmente, leva a Grêmio estudantil, aquela coisa toda. Mas eu nunca tinha... Eu tinha um sonho de ser vereadora, mas sempre achava que não era a hora. Sempre achava, não, eu tinha vergonha da foto que ia ser estampada, do que eu ia falar na televisão, se eu ia fazer feio. Eu era nova, eu queria, mas eu tinha essas coisas que... Hoje eu falo rindo, mas eu sei que passa na cabeça de muita gente mesmo. Como é que fica a tamanha responsabilidade, né? E eu sou educada, no escritório eu sou advogada. Meu pai sempre disse assim, em qualquer profissão que a gente tenha, a gente tem que ajudar de forma gratuita alguém também. A gente tem que ajudar a sociedade de alguma forma. Então, eu fazia um trabalho voluntário nas associações. Pessoal com artrite, pessoal com câncer. Então, ia lá como advogada, ajudava na previdência social, ajudava a requerer medicação, aquela coisa toda. E me envolvi demais com essa associação do pessoal de doenças reumáticas. E tinha uma pessoa que tocava lá, que é o seu João, eu chamo ele seu João da Pave. Já foi um senhor aqui de Itajaí, já tem mais de 80 anos, mas era muito, muito envolvido, né? E eu comecei a insistir muito para ele vir vereador. Comecei a fazer o trabalho para ele, tá aqui os nomes, vamos atrás, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ana, eu já tenho 80 anos, eu já estou velho para isso. Não, seu João, mas o senhor está à frente disso e não sei o quê, não sei o quê. Pensa, seu João, quantas pessoas que o senhor poderia ajudar? O senhor está aí sempre passando o pires para ajudar aqui a associação, se o senhor tivesse voz lá para defender essas pessoas, e no final o discurso já era meu. E ele acabou me convencendo. No último dia, meus pais gostam muito de política, minha família gosta, mas a única que concorreu fui eu. O pessoal fala muito do meu pai, porque é polêmico, ele sempre foi, mas ele nunca concorreu a nada. Nunca. Ele me estimulou. Sempre queria que eu fosse a vereadora. Ponto. Sempre me estimulou, mas eu não queria, nunca achava que era hora. Daí a primeira vez eu não ganhei. Fui muito bem votada. Na época eu fiz 960 votos. Fiquei como primeira suplente, tinha gente com 400 que entrou. Eu com 960 não entrei. Eu digo que essas alegrias Deus contribui, porque... Não tivesse boas experiências com legenda, né? Vamos dizer assim, não tive. Mas as minhas derrotas foram todas de pé. Foi de pé. 960 votos. Poxa, isso olha quantos anos atrás eu estava falando. Ninguém me conhecia. Eles olhavam e diziam assim, essa guria, Patricinha, falando peixeira assim, representando, era o que as pessoas diziam. É porque tem isso na política, né? E não foi. Daí a segunda vez já deu certo. Entrei com tranquilidade, fiz o meu mandato. Não queria mais ser vereadora, não pensava mais em nada. Foi um mandato muito difícil, meu primeiro mandato. Muito difícil. E acabou, depois eu vindo a concorrer a prefeita, né? Daí a história dali, mais ou menos o pessoal já sabe que está um pouco mais recente, né? Eu concorri a prefeita, concorri contra o candidato do governo naquela oportunidade, que era o candidato do Jandir, que é o João Paulo, nosso amigo advogado. Concorri contra o Volney, né? 40 anos de política apoiado pelo governador, e veio a Galega, eu, numa cidade que a última mulher que havia tentado concorrer a prefeita fazia mais de 30 anos, que não tinha o hábito de sair de vereador e vir para prefeito, sempre foi Volney, Jandir, né? Uma exceçãozinha ali, mas eles sempre vão para deputado pulava para prefeito, as pessoas diziam, tá, aqui é essa guria.
Então, eu fui construindo e sem dinheiro, com a cara e com a coragem, assim, não faz mal se eu perder. Não faz mal, eu quero ver. E eu fui tranquila e eu estava tão certa que eu ia ganhar aquela eleição, porque eu não queria. Eu fui convencida aí. A população me convenceu aí. Eu não queria, porque eu sabia o quanto aquilo ali ia pesar na minha vida pessoal. Era o fim de um ciclo, né? Político na cidade. Vamos dizer que era assim entendido, não era? Seria um fim se eu ganhasse, né? Sim. Porque era sempre entre o Jandir e o Volney. Perfeito, então. Daí o Jandir saiu, concorreu o João Paulo, veio o Volney duas vezes Jandir, uma vez Volney, perdeu a reeleição para o Jandir ficou mais 8 anos. Então, quer dizer, se entendia como, de fato, um fim desse ciclo, né? Precisamos renovar, precisamos de uma pessoa diferente. E o João Paulo estava totalmente vinculado ao Jandir, era o candidato do Jandir. Totalmente. Né? Apesar dele, eu lembro do discurso dele, gosto muito do João, meu amigo pessoal, me abriu as portas da advocacia. Sim. E já falou que vem gravar podcast comigo. Mas eu lembro que ele até tentava passar essa ideia assim, não, eu não sou o Jandir, eu sou eu, né? Não tenho compromisso, ele falava muito, não tenho compromisso com os erros, eu lembro, com os erros do governo, mas era 11, era bandeirinha amarela, era o Jandir, assim, né? Na época que o João concorreu, foi uma época muito ruim politicamente para a turma do Jandir, porque eles já estavam há 8 anos, mas teve aquela operação policial e que levou secretários, levou procuradores, foi devastador para a nossa cidade. A figura do Jandir era sempre uma figura bem quista pela sociedade. Mas o grupo político dele, não. Só que o que o Jandir tinha, que eu não tinha, o Volney tinha mais ou menos, era a caneta na mão, né? Então, o João Paulo estava concorrendo, apesar das pessoas não conhecerem ele, apesar de toda essa parte negativa, poxa, ele estava concorrendo com pessoas que não queriam perder o cargo, com pessoas que saíam na rua depois do serviço com a bandeirinha na mão sem cobrar nada, entendeu? Pessoas que, arrumou buraco na rua, não esquece aquele votinho. Isso acontece, estava com a máquina na mão. Quem está com a máquina na mão sai com 30%. Então, o João foi muito bem votado, o João fez 29 mil votos, né? O Volney, a diferença minha e do Volney foi de 789 votos. Metade disso é 395 pessoas. Podia ter mudado a história de Itajaí. Tem números que a gente não esquece, né? Tem números que a gente definitivamente não esquece. Mas, né? E foi bem disputado. Foi no momento que o WhatsApp começou. Não existia o WhatsApp como a gente costume ver agora. Não, e a gente não sabia dizer assim, se aquilo que estava rolando no WhatsApp, se tinha ganho uma proporção ou não, se tinha que ser rebatido na hora, se não tinha que ser rebatido, se a gente rebatesse, a pessoa não viu, daí ia procurar para saber até onde ia as histórias. Se eu tivesse 100% de certeza de como é pesado o jogo político durante o período eleitoral, não sei se eu teria ido. Naquele momento. Naquele momento. Eu fui avisada, mas eu queria ir. Eu tinha comigo que eu ia ganhar essa eleição. Porque eu não queria ir, mas estava tudo conspirando para que acontecesse. Eu não fiz conchavo. O que eu falei para os partidos era o seguinte, olha, a minha forma de trabalhar é assim. A gente se ajuda, é natural as pessoas se ajudarem, voltarem a ser ajudadas. Só que voltarem a ser ajudadas é o quê? É indicando pessoas que têm competência para estar ali. Não adianta pegar uma pessoa formada na medicina e enfiar lá na educação, porque o salário é maior. Não existe isso. Uhum. Né? As coisas têm que ser certinhas. Então, as pautas que eu queria eram interessantes, as pessoas... A pressão era tão grande que o pessoal controlava até a cor do esmalte da minha unha. Isso, para mim, é horrível. Tu vai perdendo identidade sem tu ver. Então, eu sabia que eu tinha muita coisa para quebrar ali, muitos paradigmas, né? Mas eu não imaginava assim que eram tantos. Depois, eu, inclusive, fui tese de dissertação, de mestrado, da Universidade da Universidade Federal. Falei com várias pessoas, porque pegar uma cidade como a nossa, com uma liderança feminina, só quem concorreu foi a Ângela em Floripa, né, que é uma cidade tão grande quanto a nossa, né? Depois nós aqui, mas lá ainda, a Ângela já havia concorrido outras vezes, aqui não. Então, sim, foi muito recente, assim, que essa guria e, de repente, a gente fazer esse movimento todo. Quando a gente ia para os bastidores, o prefeito me chamava de pirralha. Era assim, eu olhava assim, poxa, mas é o prefeito, né? Pirralha. Era dessa forma que era conduzida as coisas. Só que isso é fora TV. Então, não sei se vocês assistiram, que eu não assistiu, vai uma dica. Tá passando na Netflix agora, Não Olhe para Cima, com o Leonardo DiCaprio. Muito bom para pensar.
Muito bom para pensar. Tu não assistiu? Tu assistiu? Eu assisti. Quem assistir vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Que é sobre isso. O quanto a imagem, como a gente está bitolado, né, com o que passa na imprensa, como a gente não entende as coisas assim, né? É uma pena. E é isso. E agora estou aqui de novo. E agora está aí. Agora, olhando para trás, vendo a Ana candidata a vereadora, que teve primeira candidatura foi pelo PV? Partido Verde. Pelo Partido Verde. Vendo aquela Ana e vendo a Ana agora. Já sabendo dos pesos, já tendo essa experiência de legislativo, tanto municipal como estadual, passando por essas eleições, o que a Ana mudou? Não é mais aquela Ana. Não é mais aquela Ana. Porque, assim, ó, a gente procura na política... Não é que a gente procura. Naturalmente, a gente quer a aceitação das coisas, das pessoas. Né? A gente quer que as pessoas tenham uma imagem boa da gente, ou gostem do trabalho que a gente está fazendo. Quando eu fui vereadora a primeira vez... O Zé da Codetran falou para mim, levava pau, meu Deus do céu. Ele utilizou o microfone e disse que eu não ia ser eleita nem para síndica. Que qualquer um que assistisse a sessão não ia querer mais votar em mim de jeito nenhum. No final, ele saiu preso, eu saí com 38 mil votos. Ana, não faz isso, Ana, não faz aquilo. Eu vou dizer uma situação comum. Por exemplo, um dos projetos que eu botei esse ano para debater é sobre o sombreamento da Praia Brava. Sim. As construções que são feitas na beira da praia que causam a sombra, para que futuramente a gente não precise fazer o que aconteceu em Balneário Camboriú, altamente discutível, aquela coisa toda. Lá na frente a gente faz, mas lá na frente a gente faz. As pessoas elas não têm noção do que elas estão falando. Daí uma pessoa chegou para mim e disse assim, Ana, mas tu vai fazer isso, tu vais arrumar briga com a construção civil? Sim. Tu não quer ser candidata a prefeita? A construção civil não vai te ajudar. Eu tenho vários amigos na construção civil. E eu não sou contra a construção civil de forma alguma. De forma alguma. Eu quero debater isso aí. Eu acho que a gente chega no meio termo. Eu não sou contra construir. Eu sou contra a sombra na praia. Porque a gente vai para a praia para pegar sol. Chegar lá, meio-dia, 1h da tarde, já está tudo sombreado. Não é justo. Não é justo. A prefeitura não dá bola para isso porque o dinheiro que entra em caixa por conta dos impostos ali... Faz muita diferença. Solo criado. Mas na primeira quadra ou na segunda quadra vai entrar dinheiro, né? Tudo bem, solo criado, o solo não vai se multiplicar. Entra muito, tá? Ali, Nós estamos falando de 30 milhões, né? Faz diferença no município. Isso aí, às vezes, é mais do que o município arrecada um ano inteiro. É muito dinheiro, de fato. Só que não é só de dinheiro que as pessoas vivem. Então, eu não sou contra a prédio. Agora, não precisa ter 17 andares, poxa. Deixa as pessoas curtirem a praia também. Ah, Ana, mas não pode ter sombra. Eu acho... de bom tom, por exemplo, a sombra começar lá pelas 4h da tarde. Isso vai dar o quê? Uns 8 andares. Não pode ser 8 andares, tem que ser 17? Poxa, vamos chegar no meio termo. Eu quero discutir isso. É um assunto importante para ser discutido, mas quando eu coloquei em discussão, já começaram a construção civil, meu amigo, eu estou aqui para debater assunto importante da cidade. Para falar sobre buraco de rua, tem um monte aí que sai filmando buraco, não é a minha ideia. A minha ideia é falar de assuntos que, de fato, incomodam, que estão na vida da pessoa, que pode mudar a história da nossa cidade. Eu quero falar de coisa grande. Ah, não passou? Ah, não foi? Não, mas estou debatendo. Essa só foi entrada novamente em ação judicial as 2 vezes. Foi no meu primeiro mandato, que nós seguramos até agora, 2016. Eu entrei dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, nós entramos com a ação. Nós seguramos por 3 anos, depois veio, voltou, aquela história toda, começaram de novo, teve briga judicial. Eu saí, as associações seguraram o tranco, aquela coisa que fazia um bom trabalho. As associações, diga-se de passagem, a sociedade organizada. Quando eu vim agora, eu estava com um abaixo-assinado de 10 mil assinaturas. Me diz quem está jeito tem um abaixo-assinado de 10 mil assinaturas. Né? Como é que 10 mil pessoas olham para mim e dizem assim, Ana, a gente quer trazer debate a isso? E eu vou dizer que não, porque a construção civil vai ficar brava comigo. Poxa, não é uma coisa para mim, é uma coisa para todo mundo. Então, eu sou vereadora para discutir. Se eu perder na votação, não tem problema, é democrático. Agora, deixar de discutir pensando numa outra eleição, não. Daí não dá comigo. Então, isso aconteceu com o sombreamento. Mas, quando eu trouxe o assunto em questão, eu fiz uma audiência pública, levei o Ministério Público Federal para essa audiência pública e dali ele saiu certo e entrou com uma ação. Ele aguentando de um lado, eu aguentando do outro, não, vamos parar e vamos conversar, peraí, porque é um assunto sério, vamos conversar. Então, a gente está segurando, vamos chegar no acordo, tomara que sim.
mas é um exemplo. É a mesma coisa o nepotismo. Eu sou contra o nepotismo. Entrei com um projeto no começo do ano para o nepotismo, para ser proibido, que já é meio óbvio, nós somos em 17 vereadores. Eu precisava de 11 votos, 11 para botar o projeto. Olha só, 11. Oposição à minoria. Consegui colocar o projeto. Consegui discutir o projeto. Agora, ganhar o projeto é difícil. Isso não tem nem muito a ver com o prefeito, tem a ver com os próprios vereadores. A maioria tem parente lá dentro. Mas eu tenho que trazer esse assunto, porque as pessoas dizem, como é que pode? O irmão, a esposa, não sei o quê. Então, eu quero mostrar que, apesar das coisas continuarem a mesma coisa, não conseguir resolver, tem alguém lutando para que isso mude. E é isso. Sou persistente. Então, vem da educação, vem a liderança, vem as oportunidades. As oportunidades também são importantes. Se eu tivesse que escolher entre viver da advocacia e da política, eu viveria da advocacia. Mas como o escritório é um escritório familiar e as pessoas aguentam a ponta lá para que eu possa viver um pouco a política em si, dar mais atenção para a política, eu consegui fazer os dois, porque senão era uma oportunidade que tinha passado. Mas tu falou que a Ana hoje não é a Ana daquela primeira eleição. Tu estavas falando a respeito dessa importância que tu dá ou dava para o que as pessoas pensam a respeito da tua hoje imagem. Não dou muito, não. É isso. Antes tu dava essa importância e hoje não dá tanta importância. Era coisa para ficar doente. Porque assim, ó, tu manter a tua postura quando todo mundo tá nadar contra a maré é difícil. Porque assim, ó, hoje acontece isso também, não nas minhas redes sociais, tá? Mas eu vejo no geral. As pessoas, é mais fácil elas irem na tua rede social te agredir ou falar alguma coisa que penso diferente do que louvar o trabalho que estás fazendo porque tu é pago para isso, né? Não é nem puxar saco, assim, não tem uma palavra incentivadora. Então, é muito difícil. Então, quando a gente se envolvia em polêmica, por exemplo, eu abri CPI da outra vez, eu afastei vereadores da outra vez com as prisões, os familiares todos foram para as redes sociais. Eu até entendo eles, estavam defendendo uma pessoa que eles gostam, mas eu não estava para isso, eu até simpatizava com o outro ali. Mas não era a minha função, lá eles não são meus amigos. A gente tinha que fiscalizar o governo lá fora, mas tinha que fiscalizar a Câmara de Vereadores também. Como é que alguém vai preso por desviar dinheiro público, depois volta para ser vereador? Se vereador tem que fiscalizar o dinheiro público, aonde tem cabimento isso? Hoje nós temos casos aí de deputados que ficam presos, depois vão para a sessão, depois voltam presos, vão para a sessão. Quando que isso é certo? Então, enquanto eu tiver e eu puder falar contra isso, eu vou fazer. Então, era difícil para mim estar no meio dessas coisas todas, saber que, às vezes, as pessoas não gostavam de ti por causa da cor do teu cabelo. As pessoas são assim. Hoje eu entendo ser humano. Mas era muito difícil, era mais nova, não tinha muita experiência, não aceitava muita coisa, porque a política tira bastante coisa da gente. Assim, ó, vamos lá, vamos falar de vaidade. Eu sou mulher. Eu gosto de sair com as minhas unhas feitas. Qual é o pecado nisso? Que hora que eu faço a minha unha? Domingo, depois do almoço. Não fico tirando foto para as pessoas para dizer que no domingo tem lá uma pobre coitada que me ajuda nisso, que é uma amigona, está há muitos anos comigo. Mas se eu sair um dia e entrar num salão às 5 horas da tarde, mesmo que seja um dia de folga, eu tenho certeza que alguém vai falar. Então, as pessoas não conhecem o nosso sacrifício, porque a gente não fica expondo tudo. Então, hoje eu estou mais leve para essas coisas. Depois que eu passei a campanha para a prefeita, que eu fui alvo de várias mentiras e achei que ia ser leve para mim, porque ninguém tinha nada para falar de mim, daí eles inventavam, parei de pensar nisso. E tudo ficou mais simples. Assim, desse jeito. Fazer o quê? E isso talvez esteja fazendo tu ter essa ideia, essa impressão, essa conclusão de que o segundo mandato tem sido mais proveitoso. Talvez por tu se preocupar menos com essas críticas, com esses olhares. Eu não recebo... A única crítica que eu recebo muito é de colunista, mas que é patrocinado pelo governo. A prefeitura de Itajaí, ela literalmente comprou a imprensa. Tu gosta de gororoba? Olha, eu já gostei. Hoje eu não gosto mais. Eu vou dizer uma coisa para ti. Quando falam de ti, tu estás na política, tu até aceita alguma coisa. Mas quando falam das pessoas que tu gosta, cara, como é difícil. Como é difícil. A injustiça, isso é para quem é um operador de direito, né? Quem é advogado. Eu, tu, as pessoas que estudaram, fizeram uma faculdade de direito, a gente aprende algumas coisas, que é a ética, né? Que é trabalhar sempre pelo justo. Ah, mas não é essa a decisão, não, mas vamos lutar até fim, porque é nisso que a gente acredita. Então, a gente recorre, a gente sabe a demora, a gente luta pelo direito. A gente protege a lei. A gente é assim.
Daí tu vê, sabe, é um show de indignação, é uma casa de horrores. Eu digo que está na Câmara de Vereadores hoje, estava conversando, lembrei de uma conversa que eu tive com o médico, ele reclamando para mim, Ana, mas eu ali cuido de criança, mas eu não queria estar no teu serviço. Porque ele falou para mim como é que eu aguentava ser vereadora. Lá atrás, eu dizia assim para ele, como é que tu aguenta ser médico? E ele disse, não. Eu disse, mas Deus me livre, cara. Imagina tu ali estar com 5 pessoas doentes e escolher um leito. Mas tu é pior. Hoje eu olho e eu me sinto como ele. Porque tudo na Prefeitura de Itajaí, tudo, sem exceção, tem algum desvio. Se eu estou lá olhando para a saúde, tiro o olhinho lá da causa animal, está lá. E assim é educação, e assim é a obras, tudo. Então, eu não sei para onde eu olho. Então, mas são 17 vereadores. Mas a gente não divide serviço, né? As pessoas, assim, as pessoas entram com uma certa bandeira. Eu conversei muito com eles. Vamos lá. Até brinquei, caiu desses dias falando sobre isso. Hilda é uma referência na cultura. Sim. Mas não se fala de cultura o tempo todo. Ela pode ser referência na cultura, mas ela vai votar educação. Vai votar saúde. Então, tem que ter uma experiência com tudo. Acho que o que me destaca um pouco deles é porque eu nunca tive cargo no governo. Nunca indiquei. Enquanto vereadora, eu indiquei os meus assessores, que eram da Câmara, e agora os meus assessores da Câmara. Eu não tive um lá numa secretaria, um outro lá. E eu naturalmente, que eu vou atrás na prefeitura, eu ligo e eu consigo. Por quê? Isso aí é o quê? Isso não é ser respeito. As pessoas elas não precisam gostar de mim. Elas precisam respeitar o meu trabalho, é diferente. Eu vou lá e disse, olha, cara, eu já fui lá, já conversei, isso não é assim. Não é assim, tu vais ter que dar um jeito. Vamos fazer assim, assim, assado. Não, Ana, me dá uns dias aí, eu vejo que resolve, pronto. Agora, as maiores dificuldades são essas, né, que envolvem muito dinheiro, né? O prefeito Valdemar Morastone, ele não é respeitoso com a Câmara, nem um pouco diplomático, de forma alguma. Ele é péssimo, 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 não tem conversa. Mas eu já sabia que seria assim, porque ele também é assim com a Justiça. Ele não... Se tem uma determinação, tem uma recomendação ministerial do Ministério Público, ele não tem uma obrigação de fazer. Mas, poxa, é o Ministério Público dizendo assim, afasta, porque senão eu vou entrar com processo. Ele não faz, finge que nem é com ele. A CPI das máscaras é um dos maiores escândalos dos últimos anos em Itajaí. Vou te dizer o seguinte, a obra ali da Igreja Matriz, várias pessoas que lidam com obras disseram assim, Ana, quanto é que custou isso? Eu falei 4 milhões. Eles ficaram horrorizados. O quê? Botar isso aqui, 4 milhões? Meu Deus do céu, fazer por menos de 1 milhão. Isso é um roubo, um absurdo. Então, o que tu acha numa compra só? 10 milhões de reais, 11 milhões de reais, numa compra só. Comprando máscara descartável, ele tendo orçamento de 60 centavos, tendo orçamento de 90 centavos, comprar a 1,10. 10 milhões de máscara que não tinha onde colocar. Era dentro de container, era saco de lixo, era escondido nas gavetas. Quando eu entrei no depósito, que ele era para ser um dia um depósito central, eu nunca fui, que eu vi aquela montoeira de caixa de máscara, eu juro por Deus, cara, quando eu vi aquilo, deu vontade de chorar. Eles, só depois que a gente deu toda a repercussão, que a gente filmou aquela coisa lá, eles começaram a entregar para a população, que não é o correto. Ele errou comprando. 11 milhões de reais, tu tem noção que é 11 milhões de reais? São 4 vezes 3, 12. Vamos lá, que seja 3 pontes, que sejam 2 pontes de Itajaí. A gente estava fazendo, ele fez ele pegou um empréstimo internacional, ele vai pagar em dólar isso para construir as pontes que não começaram, gastando o nosso dinheiro em máscara. E um monte de coisa. Então, assim, Ana, não, se eu conseguir resolver só essa situação das máscaras, já valeu todo o meu mandato. Porque eu quero pegar quem fez isso e quero que devolva para os cofres públicos. E eu quero que as pessoas que fizeram isso, pelo menos, fiquem com medo de não fazer mais. Porque eu vi as máscaras, mas a mesma coisa que eles fizeram com a máscara, eles fizeram com a agulha, com a atadura. Fizeram com remédio, como ele fez também com a ivermectina, como fez com o guarda-pó. Não passava por avaliação nenhuma. Eles faziam um grupinho e negociavam por telefone. Esses 11 milhões de reais que ele gastou, assim,
desnecessariamente, tanto que tem lá ainda. Eu fui há menos de um mês, lá tinha 4 milhões de máscaras ainda. Nós temos 220 mil habitantes. Em Santa Catarina tem 5 milhões de catarinenses. Ele comprou 10 milhões de máscaras. Numa vez só, fora antes. Ele comprou, passou aqui por Itajaí mais de 20 milhões de máscaras. Eu conheço gente que pegava as máscaras da prefeitura, levava para o mercadinho e vendia a máscara separada a R$ 1,99. Desde quando isso está justo? Gente que vinha de Navegantes, de outra cidade, para se vacinar em Itajaí, porque dizia que aqui o prefeito dava brinde de máscara. Isso não é brinde. Isso sai do nosso bolso e sai caro para caramba. Porque a mesma caixa que ele comprou a R$ 51, a gente compra 20. Na época, ele podia ter comprado a menos de 40. A gente foi literalmente roubado. E uma diferença mais ou menos, brincando aí, de 4 milhões de reais numa única compra. Ana, mas o que teve diferente? Ele mandou, veio tudo de uma vez só? Não. Ainda entregou em 14 vezes. Não tem um contrato. Não existe um contrato. Tal dia tu vai entregar tanto. Tal dia tu vai entregar tanto. Não existe. Quando ele queria, ia lá, deixava. Quem recebia, que não recebia, que marca que vinha, que não vinha. Tanto é que, uma fiscalização minha, eles teve que trocar cerca de 3 a 4 milhões de máscaras que elas vieram adulteradas. Eles botaram etiqueta em cima de etiqueta para estender a data da validade das máscaras. Olha só, como é que isso pode estar certo? Como é que eles acham que tinha uma compra num valor de 11 milhões de reais e eu não ia ver? Olha como eles subestimam as pessoas. Então, assim... Mas quem viu? Eu. Que são 17 vereadores. Pode ser que eu tenha visto antes, se eles soubessem, achassem alguma coisa errada, não tenho ido atrás, depois eu tenho ido, eu não sei te dizer. Mas quem viu fui eu. Será que tu tem mais esse foco, esse olhar clínico e cirúrgico para Diário Oficial do Município, Portal de Transparência? É porque assim, ó, tudo numa cidade importa. Se tu vai lá e tu dá um nome de rua, vai importar para os parentes da pessoa que ganhou o nome de rua. Se tu vai lá e tem um buraco na frente da casa da pessoa, a pessoa tá lá, todo dia tendo que entrar e sair com aquele buraco, fazendo pó, incomoda a pessoa, claro que isso também ajuda a pessoa. Só que eu gosto de trabalhar com coisas que mudam a história da nossa cidade. Eu comecei o primeiro mês em janeiro desse ano, eu fiquei quase 2 meses, de janeiro a fevereiro, em cima da documentação do Semasa, que tem a ver com a barragem. Eu já estava tudo documentado para abrir uma CPI. Eu queria uma CPI da barragem. Eu estava indignada. E, por incrível que pareça, é outro número que me segue. Na barragem, tu vê, a barragem, que não é pouca coisa. Passou um ano, nesse um ano, ele já tinha um gasto, quanto? 11 milhões. Fez um ano que a barragem caiu em outubro, eles continuam arrumando a barragem. E não dão um jeito de arrumar a barragem. E já pagaram 3 pessoas para fazer... Aí a gente fala aí de 400 a 500 mil para fazer um estudo para ver o que tem que fazer. Já dava para ter derrubado a barragem, ter feito outra. Não foi o Robson e o Pegorini que derrubaram aquela barragem, não? Foi eles, eu e o Rubens, né? Aí o meu pai também. E, aliás, a gente fez certinho para ser bem na hora que o Volney estava lá. Pensa na minha indignação quando eu escutei isso na rádio. É engraçado, né? Não. Quando eu escutei na campanha... Não é engraçado. Eu comecei a ir, porque para mim era uma... Porque tem gente que acredita. Pode ser, mas olha só, quando eu escutei, porque é uma coisa que foge tanto da órbita de uma pessoa sem consciência, né? Que eu achei que era uma piada, uma brincadeira. Eu comecei a rir, não, então piada, tá, passou, é uma piada. Aí eu comecei a escutar de pessoas que começaram a falar enquanto verdade. Eu disse, não, gente, não pode. Alguém acredita que isso possa ter acontecido, uma pessoa lá que fez um buraco, botou uma bomba... Alguém derrubar uma barragem? E aí eu comecei a ver que tem gente que acredita nessas coisas, Eu estava chegando da rua, eu quase não assisti o programa eleitoral. Eu estava chegando da rua com o rádio ligado, era um programa eleitoral dele, e ele falou isso. Ele falou que aquilo ali era não vou dizer que era um golpe, aquilo ali... Ele quase deixou entender que era uma tentativa de matar ele, porque no dia que caiu foi exatamente o dia que ele passou ali. Meu Deus do céu. Eu disse, não, de certo, eu não gosto de tomar banho, vou prejudicar Itajaí inteira e Navegantes inteiro para dar cabo no homem. Fosse para fazer, a gente fazer de uma forma sem prejudicar os outros, né? Não Pecado. fala isso, tá doido. Né? Mas tu entende o que eu quero dizer? A falta de lógica. Mas foi isso foi algo que eu sofri também na eleição para prefeita. Eles foram e botaram na cabeça que eu ia fechar a igreja.
que eu ia fechar a igreja, Eu disse, mas, meu Deus, eu não vou nem dar bola para isso, né? Pensei comigo, assim, quem é que vai acreditar nisso? Pois me assustei, tá? Tinha gente que acreditasse. Por mais que a Constituição impeça isso, por mais que se as igrejas estivessem fechadas, eu não ia conseguir barrar isso nunca, porque se as pessoas quiserem, elas oram dentro da garagem, da casa, na sala, tudo não ia. Isso eleitoralmente era uma porcaria. Para que eu ia fazer isso? Mas as pessoas acreditavam. Mesmo eu dizendo que eu tenho religião, mesmo eu explicando que a minha família também tem, tinha gente que acreditava, eu digo, mas como, né? Então, se eles acreditam nisso, que é impossível de acontecer, isso tinha que ser uma mudança lá do presidente da República, isso só tinha que ter passado no Senado, deputado, isso nunca ia acontecer, nunca. Por que que eles imaginavam que ia fazer? Tu não acha que esse é um problema da democracia? As pessoas, se nós temos um nível de, não precisa responder, nós temos um nível, eu penso isso, nós temos a democracia é o pior regime, com exceção de todos os outros, né? Eu já ouvi isso daí. Mas assim, vou dar um tempinho para tu buscar servir um café, fica à vontade. Certo. Eu fico pensando, gente do céu, gente que acredita nessas coisas, é gente que vota, é gente que tem título de eleitor, porque não precisa se comprovar nada, precisa ser um ser humano, né? E é um valor universal, um homem, um voto, né? Um ser humano, um voto. Mas a gente sabe a resposta disso. Mas, poxa, cara, as pessoas têm título, a resposta disso é a qualidade política que nós temos no nosso Congresso Nacional. A resposta disso é educação, cara. Né? É educação. A gente tem que falar de política já na sala de aula. É que assim, ó, a política ela envolve tudo. Todo mundo acha que a política está lá na Câmara. Não, política é tudo. Se o dólar está alto, política. Se a gasolina está alta, política. Se as coisas não estão legais dentro do supermercado, política. O buraco na frente de casa, política. É isso aí. Tudo é política. É isso aí. Então a gente não pode olhar política com nojo. A gente tem que olhar de forma muito atenta. É ao contrário. A gente não pode tirar o olho da política. Porque são essas pessoas aí, nós, que por conta de um voto, muda toda a história da cidade. Um votinho pode mudar a história toda da cidade. Então, a gente não dá bola. Quando a gente volta, tadinho, teve uma vez uma pessoa que disse, Ana, eu ia votar em ti. Mas daí eu lembrei lá do fulaninho lá, tadinho, ele não tem emprego. Daí resolvi ajudar ele. Só por isso não, tu não precisa, né? Tu é advogado, ele precisa, assim. Poxa. Não vale a pena responder, não, é difícil responder, né? Não. Porque é uma pessoa que fez um bem, né? Ela fez um bem, né? A consciência dela tá limpíssima, ela deita e dorme com a consciência limpa. Ela fez um bem. Ela acha que ela fez um bem, né? Mas ela também fez um mal. Claro que fez um mal. Porque as pessoas não têm que procurar política para ganhar dinheiro. Óbvio, mas entendeu? Esse convencimento tu não vai fazer em 5 minutos, isso é na educação. Né? Isso é na educação. Isso é na educação. É lá de baixo, é isso aí. Isso é na educação. Se a gente não souber parar, na Câmara tem fila, na Câmara, se deixar, eles fazem fila para pedir para te pagar água, para te pagar a luz, para te... No conselho vai se buscar sacolão todo dia também. E houve uma época que tinha sacolão debaixo de mesa, em épocas passadas. Né? Sim. Mas isso também por conta de envolvimento político. Não era com a intenção de ajudar as pessoas. Era assim, quando eu precisei comer, aquele ali me deu. Agora ele está pedindo voto em troca, como eu não conheço ninguém, eu vou dar. Desde quando isso é certo? Então, eu, por exemplo, o que eu ajudo não costumo falar. Ana, não sei o que, não. É para mim. Não costuma falar. Se a pessoa chega para mim, Ana, estou lá enrolada com um monte de filho, não consigo pagar a luz, eu pego pela mão, levo lá na Casan, lá na Celeste, vejo o que aconteceu, falo do parcelamento, entendeu? Não tiro dinheiro do bolso, as pessoas precisam ter responsabilidade. Claro, tem exceções, né? Mas não é para isso que serve o vereador. Não é? Talvez o vereador seja para dizer assim que a luz ali, nós estamos pagando, mas não está funcionando direito, está tendo queda de luz, está queimando os eletrodomésticos. Pode ser, a taxa está muito grande, vão tentar conversar, no caso aí se fosse o Semasa. Então a gente tem que pensar para cima, uma coisa coletiva, individual não. Não mesmo. Então tem umas coisinhas que precisam mudar. Se a gente fizer tudo certinho, sobra. Eu quero dizer que está todo Itajaí, todo mundo economizando. Quem comia muita carne está comendo frango. Chega de noite, todo mundo tira o eletrônico da parede. Quando é na hora de comprar uma roupa, se tiver que pegar uma roupa de uma outra pessoa, pega, ou vai para brechó, ou espera mais um pouquinho, ou compra, em vez de comprar um colorido naquele preço, compra um preto, um branco que vai usar mais. Está todo mundo economizando. Mas a prefeitura não está. A prefeitura está esbanjando. Porque a prefeitura ela não tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. Está ali. Está ali, é imposto. Quando não é IPTU, é o imposto de tudo. Tudo tem imposto. Então, a gente tem muito dinheiro, só que está gastando errado. É só passar nas escolas.
tu dissesse para mim, por exemplo, assim, Ana, no que tu acha que tu mudou e que tu amadureceu? É porque as pessoas não sabem de tudo. Se eu quisesse hoje, tinha escola que eu fechava, tinha postos de saúde que eu fechava, tinha o canil fecharia. Por quê? Porque está tudo irregular. Agora, vamos lá, eu vou lá e fecho o canil. O que vai me resolver com aqueles animais que estão lá hoje? Nada. Se eu fechar o canil na situação que está lá, são mais 300 animais soltos, sem comida, sem lugar nenhum. Então, eu tenho que resolver de um outro jeito. E eu resolvo. Eu resolvo. Então, nem tudo pode ser falado. Eu chego em escola, tu vai ver várias escolas que não tem, por exemplo, extintor de incêndio. Não tem. Tu vai ver escola que os alunos ficam no segundo andar da escola. É uma casa alugada no segundo andar, bebê. Pega fogo para te ver. A professora vai fazer compra, sair com essas crianças. Só para saber, não tem. Tu vai em postos de saúde aqui da nossa cidade que não tem a sala para fazer o... Como é o nome daquilo? Vou te explicar. Nos postos de saúde, tu usa um material ali, sei lá, tesoura para cortar os papelzinhos, armar um machucado, dentista. O expurgo. Não, estou falando do posto de saúde. Eles têm o expurgo, que é tu tens que lavar o material, higienizar e depois esterilizar. Aquele espaço para lavar, que a gente chama de expurgo, tem unidade de saúde aqui em Itajaí que não tem. Lava na pia do banheiro. Não existe isso no mundo. Não existe. Quando eu estourei essa situação aí das máscaras, uma pessoa me ligou, o empresário, disse assim, meu Deus, Ana, eu estou arrepiado. Com essas fotos que mandasse, com as caixas num container, saco. Quando a vigilância bate aqui, é uma enchição de saco. Tem que estar em pallet, tem que ter um número certo, tá em cima, embaixo. A gente deixa tudo refrigerado, temperatura assim, assado, é cheio de norma. Até mais do que de fato deveria. Para depois daquela palhaçada toda no dinheiro público e ninguém fiscalizar. E é verdade. Agora, se eu vou lá e simplesmente fecho um posto de saúde, como é que eu vou resolver? É menos um posto de saúde na cidade, não posso. Então, primeiro eu venho aqui, só, secretário, eu quero te explicar o seguinte. Por que a vigilância sanitária foi lá em 2019 e deu o alvará? Ah, porque eu fui ver na planta, antes tinha sala de expurgo. De 2019 para cá, eles esqueceram o expurgo, quiseram fazer uma sala de vacinação. Mas não pode, não existe não ter uma sala de expurgo, porque contamina o ambiente. Só que a mulher da vigilância sanitária faz por telefone. Não vai lá, vem logo. Vou dar outro exemplo, essa das máscaras que eu disse para ti adulteradas. Essas que foram adulteradas, eles trocaram cerca de 3 ou 4 milhões de máscaras, mas mais de 1 milhão foi para o rosto dos profissionais da saúde. Quem me garante que eles não ficaram doentes usando aquela máscara ali? É da vida das pessoas que a gente está falando. Então, às vezes parece ser coisa simples, mas não é. Não é, não. E assim lá vou eu, né? A Ana, advogada, trabalha com o judiciário. A Ana, vereadora, está no legislativo, já concorreu para cargo no executivo. Vamos fazer um paralelo aqui, porque eu quero entender um pouquinho. Um médico tem a sua especialidade naquilo que ele gosta mais de trabalhar, o advogado da mesma forma. Tu entende que o político, tu como política, tem uma preferência do legislativo, por mais que não tivesse tido uma experiência no executivo, né? Tu entende que tu tem uma vocação mais para o legislativo, mais para o executivo? Tu entende que tem políticos que têm vocações específicas ou não? Eu acredito que eu seria uma boa prefeita. Acredito. Quando da outra vez que eu não queria vir a prefeita e eu vi quem vinha, eu disse, não, eu posso ser melhor do que está aí. Não eram aqueles candidatos, inclusive tinham outros de fora que estavam vindo e disse, não, tenho certeza que eu posso fazer melhor. Porque o que acontece? Ah, Ana, isso é... Todo mundo acha que pode fazer melhor. Não, eu sou muito exigente. E eu sei o tamanho da responsabilidade. Eu me dou com as coisas que são erradas assim. Eu acho que a fase de executar é algo interessante, fazer pelas pessoas. Então, eu me preocupava em dizer assim, qual é a marca que eu ia deixar no meu município? Eu queria, assim, uma marca, deixasse Itajaí, assim, mais sustentável, melhor para viver, com mais qualidade de vida, né? Caprichasse mais na educação, aquela coisa toda, né? Era a ideia e eu tenho certeza, talvez as pessoas lembrem dos políticos por conta das grandes obras. Mas político bom não é o que faz asfalto. Não é o que faz asfalto. As pessoas têm que entender, isso é prático, isso é barato. Político bom é aquele que faz o melhor para o teu filho na sala de aula,
que forma ele pensando em igualdade, pensando em meio ambiente, sustentabilidade, entendeu? Já entendendo um pouquinho de política, a diferença das coisas, fazendo um investimento futuro para as pessoas que são daqui. Hoje, a impressão que eu tenho quando eu saio na rua é que tem mais gente fora de Itajaí do que de itajaense. Mas eu não tenho dúvida disso. Que eu atendo no conselho, não tenho a menor dúvida. 80% não são itajaenses. Que não tem nenhum problema, porque as pessoas são livres para vir para cá, né? Eu já falei, Ana, que se eu não, que se eu não fosse daqui... que a gente fala, mas não é isso que a gente está querendo dizer. É uma realidade e precisamos entender que as pessoas estão vindo para cá com uma outra cultura e com necessidades e precisamos abarcar essas pessoas também. Eu costumo dizer que se eu não morasse aqui, se eu não fosse daqui, eu vinha para cá também. Então eu entendo perfeitamente essas pessoas. A nossa cidade ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Mas, assim, a gente tem que fazer com que as pessoas que nasceram aqui ou não nasceram aqui e fazem a vida aqui contribuam para que Itajaí fique melhor. Às vezes eles dizem assim para mim, Ana, mas tu vai fazer o trabalho com esse vereador? Olha, tu estás levantando a moral do vereador. Ana, tu estás fazendo, as pessoas estão se apropriando das tuas ideias. Não tem problema nenhum. Isso eu não vou ser vereadora o resto da vida. Eu quero que venham outras pessoas e que aprendam alguma coisa de bom comigo e que façam melhor do que eu. Que eu não esteja ali, mas saiba que tem pessoas competentes, que pensem mais ou menos que nem eu, que esteja fiscalizando também. Eu não tenho e nunca vou ter medo de sombra. Não tenho. Nessas coisas eu me garanto. Nessas, assim, eu sou muito tranquila. Eu quero mesmo, gostaria que fosse 17 vereadores de cabeça doida que nem eu. De entrassem cada um no seu ritmo, né? Mas que todo mundo entrasse e ficasse firme nos seus propósitos. Gostaria mesmo. Não teria problema quanto a isso. Me dou com todos eles, respeito a forma que todos trabalham, mas eu entendo que o pessoal fala assim que eu sou muito polêmica. Eu sou polêmica, mas eu falo o que precisa ser dito. Eu prefiro ser uma pessoa conciliadora. Perguntar se eu sairia bem no executivo. Sairia, porque eu sou conciliadora, eu gosto de resolver. Só que geralmente não é o que as pessoas veem nas redes sociais. Muita coisa que chega na Câmara quando chegou na votação, para chegar na votação, aquilo tudo ali eu já resolvi. Eu já ajeitei, eu já amenizei, ou não. Ou lutei quieto, porque se dá muita ênfase do que tu estás fazendo, a coisa degringola, né? Tu acende uma sinetinha, né? Então, as pessoas não sabem de tudo. Não faz mal. Eu quero deixar um resultado, eu quero morar aqui, eu quero viver aqui, quero fazer minha família aqui, todo mundo é daqui, eu quero viver melhor. Então, o que eu estiver fazendo de bom, estando na mídia ou não, quem quiser acompanhar meu trabalho é rede social, né? Fazer o quê? Na imprensa é um pouco difícil, mas na rede social tá lá. Não, no podcast aqui também tem. E no podcast? Se bem que tu vai ter que fazer outros cortes aí, né? Que é só eu que falo dessa oportunidade. Não, mas tomando café, vai que vai. Essa é a ideia. Se fosse para falar, eu ficava sozinho aqui falando. Olha só, me diz uma coisa. Eu vi que tu ficasse braba um tempo atrás, aí uns meses atrás, colocasse até uma plaquinha na frente da tua tribuna, da tua bancada lá da Câmara, dizendo que tinha 3 dizeres lá, dizendo mulher, como que era? Mulher, solteira. Tu botasse alguns dizeres assim, sem filhos. E sem filhos, que tu tava braba aí, que o pessoal tava batendo em cima disso daí. O que aconteceu? Não é. Tu sabes, eu durante a campanha para prefeita, eu encontrei uma senhorinha, ela atravessou a rua, veio, beijou, me abraçou e disse assim, eu sempre votei em ti. Ah, então eu vou ganhar teu votinho agora? Assim, não. Prefeito tem que ser homem. Eu disse, por que não? Prefeito tem que ser homem. Ela nem sabia por quê, mas ela achava, porque foi sempre a imagem que ela teve. E a nossa cidade, ela não estava preparada para uma mulher para liderar. Ela ainda não se sente preparada para isso. Mas eu sei que quando eu vim, como candidata a prefeita, eu ultrapassei várias barreiras. Eu fui uma candidata a prefeita mulher, solteira, sem filhos. Daí o que aconteceu? Se eu sou solteira, então eu só posso ser lésbica na cabeça das pessoas. Eu não posso ser uma pessoa solteira que gosta de homem. Eu tenho que ser lésbica, eu tenho que estar escondendo de alguém. Eu não estou escondendo nada de ninguém. Nada. Ah, sem filhos. Pois por mim eu tinha 5. A vida me traçou outro destino, eu vou fazer o quê? Eu vou ser pior por conta disso? Vou ser desqualificada por conta disso? Como? Posso estudar, posso trabalhar, tenho tempo para fazer mais? E eles desqualificavam ao ponto assim, olha, o que adianta ter uma multidão de 4, 5 mil pessoas caminhando atrás dela nas ruas? Quando ela chega em casa e bota a cabeça no travesseiro, ela está sozinha. Ela é tão ruim que nem o marido ela tem. Nem um filho ela pode gerar. Poxa, é sério isso? Tu tem que, em vez de estar debatendo assim a cidade,
O que é... Me ganha no debate, cara. Né? Vem falar que por que eu sou ruim. Porque minhas ideias são ruins. O que eu fiz de errado. Se eu vacilei em alguma coisa, agora me julgar. Pelo amor de Deus, então me julga pelo meu estudo. Sou formada, pós-graduada, tenho experiência, sou opinativa, escuto as pessoas. Gosto muito de aprender com as pessoas, inclusive, menos contigo, que é só eu que estou falando hoje. Não, mas a ideia do podcast é né, essa, fica à vontade. E ser julgada assim, né? Então, quando prefeita, eu tive disso. Além de que é uma ofensa pessoal, assim... Mas foi o que eles fizeram esse ano. Isso que tu visse, essa foto, foi esse ano. Eu sei, faz meses atrás. Fiz ali, como assim? Porque as mulheres, com o tempo, elas começaram a se identificar comigo. Eu ganhei muito voto de mulher por conta disso. Olha, Ana, é um absurdo eles acharem que mulher solteira não pode. Olha, Ana, é um absurdo a forma que trata. Eu sei de pessoas que votaram em mim justamente para quebrar esse tipo de preconceito. E que outras que aprenderam a ver meu trabalho por conta disso. Às vezes vem alguma coisa assim que é mais grosseira, extremamente machista no jornal, e eu procuro não querer me incomodar. E eu sou cobrada por elas. Elas dizem, não, tu é mulher, tu tens que defender. Porque eu já estou um pouco acostumada errado, né? Ninguém é acostumado a ser ofendida. Mas se eu for atrás da justiça, toda vez que eu for ofendida, eu não faço mais nada. Mas, em alguns casos, as pessoas pedem. Elas pedem e elas acham que eu tenho o dever... Pessoa, assim, num debate político, a pessoa casca grossa, num debate político, né? Claro, tem que saber apanhar, tem que saber bater, quem bate apanha, mas num debate político. Mas olha só... Quando degringola para uma questão assim, pessoal, para uma ofensa pessoal rasteira, não tem... Eu vou lá, abro o jornal, tá lá. Ana Carolina estava sentada no restaurante do supermercado sozinha, almoçando sem nenhum assessor do lado. Desde quando isso é matéria? Quando a pessoa quis falar isso, ela quis dizer assim, ó, ninguém suporta ela. Ela vive sozinha. Mal sabia essa pessoa que a única hora que eu tinha para fazer, botar comida na geladeira da minha casa, é na minha hora do almoço. Que eu comi correndo, fiz a compra correndo e fui tocar minha vida. E que não ia tirar a assessora com o filho de casa, podendo almoçar em casa para me acompanhar. E era pandemia. Qual é o problema? Qual é o crime que eu estava cometendo? Agora, vê se isso é assunto. Agora, os projetos que eu boto, as discussões que eu boto, não tem. Daí depois vou lá, que eu me sentia, eu era uma invejosa, porque o vereador Osmar tinha casado e tinha um filho, e tudo que eu tinha era inveja porque eu era solteira sem filho. Desde quando isso é matéria, meu Deus do céu? Nem coluna de fofoca. Isso é para desprestigiar a pessoa. É feio. É feio. Daí coloquei lá para ver se passa vergonha. Mas não passou, porque continuou em outras ocasiões, parou um pouquinho, voltou, o dinheiro fala mais alto, mas tudo bem. Passa vergonha sozinho também. A gente tem que mostrar de alguma forma, né? Porque não é crime, né? Não. Então tá bom. Tem uma história que me contasse uma vez. Tu me contasse uma história que de fato é triste e interessante e triste, né? Vamos dizer assim. Que tu tivesse um namorado, umas épocas passadas, tu era mais nova, e teve uma situação de suicídio dele. Sim, né? Enquanto ele era teu namorado. 2008. Não é tantas épocas passadas assim. Não. Né? 2021, 11 11 anos. Por aí. Antes eu sabia de cor. Quando tu perde uma pessoa, tu vai contando as horas, os dias, os meses, daí depois vem os anos, né? Daí, passados os anos, a coisa meio que ameniza, mas foi um baque muito grande. Porque assim, ó, o suicídio não é uma coisa que as pessoas falam. Hoje fala um pouquinho mais. Porque parece que ficou... As redes sociais, né? Infelizmente, mostram muitas coisas e falam... A gente começa a entender o que as pessoas pensam. Porque se tu bota assim, houve um suicídio lá em Balneário Camboriú. Numa rede social, vai ter gente que vai filmar a pessoa estourada, pulou com a cabeça lá... O pessoal tira foto, mostra. Tem gente que diz que falta Deus no coração. Tem gente que fala que é traição. 1001 coisas. Não foi meu caso. Não foi meu caso. Estava bem. Nós estávamos 3 anos juntos. A gente estava combinando casamento. A gente tinha comprado um apartamento. Era julho. Eu já tinha me formado na faculdade. Todo ano, desde que eu me formei, desde 2004, a gente faz um encontro da turma da faculdade. Eu fiz um encontro da turma da faculdade, nós todos juntos, ele resolveu fazer um encontro da turma dele, e foi nesse dia. Esse dia ele estava diferente. Ele estava diferente. Foi, me buscou,
vi que estava emburrado, porque sempre uma pessoa muito ativa. Era aquela pessoa assim, vamos fazer um churrasco? Vamos. Eu que já boto carvão, já boto a grelha, já compro a cerveja, já pego o troco de todo mundo. É aquele genro que todo mundo gosta, que fazia piada, assim. Ele era assim, querido, amado, um amado, um amado. Naquele dia eu vi. Quando a gente foi para lá, eu sabia que não estava certo. Quando ele chegou lá, ele se transformou. Ria com todo mundo, tirou foto, fez festa, aquela coisa toda. Na hora de ir embora, eu já vi que ele estava diferente mesmo. Então, eu morava no São João e ele morava no Espinheiro. Sempre quando ele ia e chegava em casa, eu pedia para ele me ligar, para ver se ele chegou bem, tinha que passar BR, aquela coisa toda. Ele me ligou, disse que me amava, cantou uma música do Cazuza. Eu disse, para de ser boba, amanhã a gente conversa, não sei o quê, porque eu tinha meio que brigado com ele, puxando uma corda com ele, né? E isso. Daí, quando deu umas 4 horas da manhã, a irmã dele me ligou contando. A família dele tem uma família grande lá no Espinheiro. Uma família maravilhosa. E entre uma casa ou outra, numa daquelas árvores, ele se enforcou. Ele morreu por enforcamento. Mas, na hora, as pessoas pensavam o seguinte, não, alguém fez isso com ele. Porque ele era muito vivo. Alguém fez isso com ele. Mas o cara tinha 80 quilos. O cara mais alto que eu, tem 1,73. Nenhuma marca de briga, nada. É tão fora, era tão surreal aquilo ali. Passou esse tempo todo, nunca teve uma carta, porque assim, daí é culpa de todo mundo, principalmente minha, né? Não, a Ana pode ter traído, a Ana estava com outro, não, a Ana estava com outra, tudo que tu pode imaginar. Ele estava com AIDS, ele estava com câncer, ele tinha um filho, ele tinha dívida. Todo mundo falava que queria, nada disso foi. E ele não deixou uma carta, ele não deixou uma dívida, ele não deixou um problema, ele não deixou nada. E eu também ficava chateada, por que não deixou? Por que não falou? Por que fez isso? Eu era tão indignada com isso, porque como é que tu tá 3 anos com uma pessoa? Eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu sentia, mas eu pensava que talvez ele quisesse terminar comigo. Pensei comigo, mas mudava assim muito porque ele tinha perdido o pai dele. Teve um problema de família 1 ano antes. E depois dali a coisa foi degringolando, mas eu vou dizer assim, não é todo mundo que perde alguém que se suicida. Não é parâmetro. Perder alguém e se matar por conta disso, não é? E, poxa, eu não tinha experiência disso, eu não sabia, como é que tu vai saber? Eu só me perdoei porque ele morava com a mãe e as irmãs, e a mãe e as irmãs também não reconheceram isso. Porque senão eu disse, como é que eu tô 3 anos com esse cara e não notei? Tu fica assim, e nada, cara. Nada, nenhuma carta, nada. Não apareceram os problemas. É um baque, né? Não apareceram os problemas, não apareceram as doenças, não apareceram as traições, não apareceram nada, nada. Daí, como é que tu faz para entender a cabeça das pessoas? Hoje, as pessoas falam mais sobre o assunto, mas naquela época as pessoas não falavam. Daí eu fiquei imersa no assunto. Fui procurar saber. Naquela época só tinha o Orkut ainda. Não tinha Facebook, não tinha nada assim. Entrava no Orkut, procurava muita coisa assim na TV e fui vendo relatos até de crianças, né? Que tem gente que isso aí pode ser falta de alguma substância, tem gente que diz que até criança pode ter depressão, isso não era aceito. Aí a gente dizia assim, tá com depressão, dá uma surra que passa. Quantas vezes que a gente escutou as pessoas da nossa idade sendo educadas assim, trabalha que passa, faz o que passa. Hoje a gente vê que a história não é mais assim, a gente entende, mas... Então não tem um motivo relevante, é uma coisa tão pessoal. E eu pensava assim, a pessoa que vai se suicidar, será que ela avisa? Será que cachorro que late, mas não morde? Será que... Não, ele não avisou. Ele não avisou nada. Simplesmente, um dia, deixou de existir. Fisicamente, né? Mas, lógico que aconteceu muita coisa depois disso, né? A família dele, muita minha amiga, até amanhã eu vou com eles numa cachoeira lá em Biguaçu. A gente se ajudou. A gente se ajudou muito, eles pegam muito no meu pé, devia estar casada, com filhos, brinco bastante assim comigo, me querem ver feliz, eu também. Estou sempre junto, apoiando, né? Mas foi um divisor de água na minha vida. Uma coisa que tu pensa assim, e faz a gente ser mais... Faz a gente ficar num fio muito tênue, assim, entre nós e Deus, né? Quando a gente perde alguém, que aquele sofrimento é muito grande, tudo é muito interligado com o Senhor. Era dia e noite e eu não quis procurar um psicólogo, eu não quis tomar remédio, nada, porque eu achei que aquilo ali eu tinha que passar, que eu tinha que sofrer e passar aquilo ali. Isso foi muito ruim, eu não devia ter feito isso não, hoje eu me arrependo.
Devia ter procurado um profissional. Os meus pais tentaram muito, um psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa assim para me ajudar, eu não quis. Hoje eu me arrependo. Porque depois da vida, a gente vai, por mais que a gente ache que a gente está bem, a gente está mal. Está mal, não tomava nem remédio para dormir. Mas com certeza, então, é uma barra. Certamente... Foi um tempo. Para quanto tempo tu conseguiu, assim, hoje tu fala com certa tranquilidade, uma estabilidade emocional, como a gente está aqui conversando, mas quanto tempo tu levou para conseguir assimilar isso? Como tu falou, se perdoar ou se entender que não tivesse uma culpa, alguma coisa nesse sentido? Foram mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Assim, eu senti um pouco mais leve depois que fez 1 ano. Parece que quando dá 1 ano, parece que vira uma chavezinha, assim. Uma pessoa ligou para mim e disse para mim assim, Ana, hoje faz 1 ano, né? Eu disse, faz. Tu vai ver que amanhã parece que é diferente, porque tem uma coisa assim que tu vai contando os meses, deve ser que nem, sei lá, o primeiro ano de criança pequena, quando o filho nasce, sabe? Que aqueles meses passam muito rápido e é muito difícil, porque hoje eu entendo que eu não perdi só ele, eu perdi todos os sonhos que eu fazia com ele junto. Era com ele que eu queria casar, era com ele que eu queria ter a minha família, eu fazia planos com ele. E planos que não dava mais para fazer, ele não estando aqui, porque era com ele que eu queria. Então, essa expectativa que a gente coloca nas pessoas é muito difícil. A gente tem que saber separar. Então, hoje, quando na política, eu peço para as pessoas que a expectativa que tenham comigo é que eu seja uma pessoa que trabalhe, que respeite meu trabalho, que saiba que eu não estou lá para fazer o certo ou errado. O voto é democrático, mas estou lá para difundir ideias. Eu gostaria muito que a gente fosse uma casa de debate. Muitas vezes não é. As pessoas preferem só votar quietinha. Só falo 3 minutos e depois ninguém fala mais nada. Só voto quieto e deu. Eu não quero mais nem debater para não passar vergonha. Não. Então, a gente aprende muito com isso. E eu vi assim, que o meu sofrimento era ter perdido ele. Meu sofrimento era o costume. O meu sofrimento era por que ele fez isso, eu não estou sabendo, querendo entender a cabeça dele, inclusive. Coisa que eu nunca vou entender, não entendo a minha. E também era o meu sofrimento porque tinha acabado todas as minhas expectativas. Daí as pessoas dizem assim, Ana, e filhos? Assim, os relacionamentos que eu tive, ele não foi meu único namorado. Eu tive um antes dele, tive ele, tive outro, que são os 3 namorados mais sérios que eu fiquei. Só que foram pessoas que eu passei muito tempo. Eram pessoas que eu queria namorar, queria constituir família, mas casar, fazer tudo certinho. Ou passou 40 anos, agora estou com 40, eu vi a coisa passando. Fechei o olho e aí, passou. Perdi muito tempo, não vou dizer com as pessoas erradas, as pessoas que eu precisava passar naquele momento, né? Mas não foi uma coisa que eu não queria, foi uma coisa que eu quis fazer com responsabilidade. Só isso. E agora parece que também tarde para fazer. Não, que tá doido, cara. Mas tá tudo bem. Não, jamais tarde não. Nós vamos fazer um corte aqui, então. Você vai ficar braba comigo agora. Pode fazer. Nós vamos fazer um corte pro pessoal mandar e-mail pra Ana, mas tem que ser um e-mail pessoal, que ela não vai usar o e-mail da Câmara para isso. Depois nós vamos dar um jeito de achar. Eu peço pra Aline me manda o e-mail da Ana. Para de fazer esse negócio com namorado, porque eu não sou incompetente. Agora, até parece que eu preciso disso. Pois aquele Zé Ruela lá, que boca alugada lá da prefeitura, que escreve, ele inclusive fez isso no jornal, tá? Eu não vi. Não, ele fez uma campanha pra arrumar um apelido pra mim. Por quê? Porque ele é um idiota. E fez uma campanha pra arrumar um namorado pra mim. Como se a minha postura, alguma coisa fosse... Por quê? Não é campanha, não é postura, não é nada. Sou eu que acho que tem muitas pessoas que estão olhando para a Ana agora que podem estar interessadas em tentar alguma coisa, um relacionamento, uma conversa, um jantar. Por que não? Quem tem que estar interessada sou eu, querido. Mas se a pessoa não se apresentar, se tu não conhecer, como é que tu vai ter interesse em quem tu não conhece? Deixa que o cara de cima resolve, metido que tu é. Que custa dar uma ajudinha, tu diz, né? Eu vou conseguir com a Aline um e-mail, nem que seja o da Aline. Sai dali, ô Cupido. Vamos fazer um... Cupido. Vamos ver, vai que dá. Eu quero ser chega padrinho daí. Chega uma certa idade e a gente fica exigente, sabe? E na política é complicado, né? Assim, não tem como tu ir num lugar e tu não cumprimentar os homens, cumprimentar as mulheres. Sim. Quantas reuniões que eu fui que tinha 20 homens numa mesa e só tinha eu de mulher. É complicado para algumas pessoas entender isso, né?
Mas... Não, mas nós temos aí Margaret Thatcher, nós temos aí Angela Merkel, nós temos aí diversas mulheres que Mas sentavam elas eram também... casadas antes de entrar na política, tá? Ah, não estou trabalhando agora, passou essa parte de casamento. Estou falando de mulheres sentadas em mesa com homens. Sim, mas é só essa parte, não na parte do casamento. Estou falando da ciumeira. Falando da ciumeira. Se tu estás no início de um relacionamento, não é todo mundo que aceita, né? Tá, não, mas não vai... Se tu quiser, vai resolver isso, mas é que eu vou dar uma ajudinha, eu vou. Vai que eu posso. Vê se eu posso isso com vai que teu eu pai. posso, né? Ninguém, quantas pessoas, todo mundo começa o relacionamento, começa com amigos. É um amigo que conhece o fulano e que olha pro fulano e fala assim, cara, tu tens o jeito da fulana que eu conheço. Eu vou dar um jeito de apresentar vocês. Ora, com todo mundo acontece assim, contigo não vai ser diferente. Então tá bom. Eu quero te agradecer e quero falar que o espaço está aberto. Deixamos de abordar algum assunto? Todos. O que tu acha? Todos. Todos? Vai passar a noite toda aqui, não vamos terminar de abordar assunto. Não, mas eu não quero tomar o teu tempo café demais. acabou, né, amigo? O café eu não quero acabou. tomar o teu tempo demais. Mas haja corte, isso aqui é uma fábrica de memes. Isso aqui, tu fica braba com memes? Já que tu falasse com memes, o editor pediu para fazer essa pergunta. Porque o editor fez uma pergunta, então agora eu vou falar. Que tinha um tal de foto de vento que tinha virado meme e eu nem sabia que... Eu, quando escutei aquilo ali, eu nem percebi que tu falasse aquilo ali. Que eu entendi que tu falasse foto disso, foto daquilo, foto de vento. Eu quis dizer que eu tirava foto de tudo. Claro, e eu entendi. Eu não sabia que aquilo ali já tinha pegado no teu pé. Eu estava falando ao vivo, eu não sabia fazendo uma live, que quando a gente está conversando assim ou em live... Não está preocupado com o que está falando. Primeira vez que eu fui vereadora, eu era advogada. Mas eu falava corretamente, mas ninguém entendia nada. Pronto, fui ser quem eu sou, agora as pessoas entendem, ponto. Então eu sou peixeira, sou. Não tem vergonha disso. Mas tu fica braba com meme, não? Mas depende qual é o meme, né? Eu tenho meme lá procurando namorado. Eu fico braba. Eu tenho meme lá dessa porcaria de vento aí. Pô, é uma palhaçada, porque uma mentira muitas vezes dita torna-se uma verdade. Agora, uma gracinha, outra vai, né? A gente tá aqui, é brincadeira. Mas esse da foto de vento é uma brincadeira. Qual é o problema de foto de vento? Eu não gostei. Tá bom. Mas... O que eu quis dizer é que tirar foto de tudo. Então, tira foto disso, tira foto daquilo, tira até foto de vento. Não quis dizer que o vento tá ali, eu tô protocolo. Agora a pessoa corta... Ali foi uma montagem de várias coisas. Isso, até sei quem fez, né? Tem gente que consegue perder o tempo fazendo maldade assim, que dá uma trabalheira. Eu acho que tem coisa que a gente só ri e que acaba mais rápido. Mas tu acha que eu saio brigando com os outros? Tá brigando? Cara, tá brabo aí. Eu tiro o chapéu pro Hélio Costa. O Hélio Costa, ele conseguiu falar a maior besteira do mundo. Mas não, aquilo ali foi burrice. É diferente. Fala assim, vai ofender o cara, pô. Mas é verdade. Ah, mas não precisa falar? O cara discutiu ainda, dizendo, não, eu sou de lá. Pô. Mas tu visse o cara imitando ele depois na casa dele, sei lá? Não. Ele pegou um humorista que imita ele. Cara, eu tirei o chapéu pro cara. Ele pegou um humorista que imita muito bem, inclusive, é um sarro aquele vídeo, e botou do lado dele e ele tentando se explicar, e o cara falando, não tem explicação, porque tu estás querendo me enrolar, com o mesmo sotaque dele. E aquilo ali foi tão mais engraçado que o que ele falou... Tirou de letra. Que acabou, porque não tem mais o que falar, ele mesmo tirou sarro dele e acabou. Eu acho que é assim, acho que a gente fala alguma coisa assim, acho que quando ri acaba mais rápido. Mas assim, o meme a gente faz para debochar, né? Mas assim, por que assuntos que são de fato relevantes as pessoas não tentam usar da diversão, da risada para tentar fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo? Por exemplo. Não sei. De assunto sério. Por exemplo, vamos lá, essa história do ozônio. Isso foi uma vergonha. E o que aconteceu com ele foi exatamente o que ele faz comigo. Bem feito, porque ele está falando ao vivo. Ele poderia, se ele tivesse se organizado para falar, ele poderia ter explicado exatamente o que ele queria. Mas aí o ozônio vai botar delicadamente, ele nem sente nada, não sei o quê, no ânus. Pediu, né? Pediu. Agora a gente vê esse assunto sendo ridicularizado. Mas poderia ser utilizado também, além de forma criativa, para explicar que, poxa, fora do contexto, né? Fora, né, amigo? Mas enfim. Que é um tratamento, independente se é adequado ou não vou entrar no mérito aqui, que é um tratamento que existe, que pessoas fazem e que... Fazem para câncer. Né? Para outras coisas. Não para isso. Não estou falando para o que é, estou falando do tratamento em si, é um tratamento que existe e que, enfim, né? Mas é o que ele poderia ter dito, assim, nós vamos fazer uma pesquisa. A forma que ele falou. A forma como fala é assim, era algo que ele não poderia...
o que me deixa doida ali com as pessoas, que é assim, ó, Itajaí, nem se ele quisesse, não tinha estrutura para fazer o que ele queria. A gente não estava vendo, é a mesma coisa da cânfora. 3 gotinhas de cânfora. Ele não tinha nem o equipamento de proteção aos EPIs dos profissionais. Ele estava dizendo que os profissionais iam de casa em casa, entrar na casa, dar as 3 gotinhas na boca da pessoa, virar as costas e entrar na outra casa. Ia contaminar todo mundo. Não ia salvar ninguém. Ele é médico, poxa vida, como é que ele me faz uma dessa? Como? Daí, poxa, a gente correu na justiça, falando com o Ministério Público, o Comusa. Eu liguei para um monte de prefeito, aquele estardalhaço todo do governo do estado para segurar o homem, CRM, para mudar. Daí ele passou um tempo, ele fez a baguinha, que daí entregava para as pessoas, mas era gotinhas. Gotinhas entrando, os profissionais entrando nas casas, mal tinha a máscara, que era no começo da pandemia, só para dizer que ia fazer uma coisa diferente. Desde quando isso está certo? Aquela ivermectina que ele comprou, que ele gastou 4 milhões de reais, foram 3 milhões de doses de ivermectina, ele não gastou ainda. Está intocado em tudo quanto é canto. Vinha gente de outros municípios para pegar. Não tem o resultado, a gente não tem. Ele usou o itajaiense para fazer pesquisa, assim como ele usou o itajaiense para fazer pesquisa com a cânfora. Com a cânfora ele foi processado. Com a ivermectina, ele que fique bem quietinho, que para ele ser processado é um já. É um já. Porque a gente não pode fazer o teste nas pessoas. A gente não pode. Ele estava viajando. O senhor disser para todo mundo assim, ó, toma Eno. Vai todo mundo correr na farmácia tomar Eno? Tu faz ideia de quantas pessoas procuraram pela cânfora em farmácias manipuladas porque ele estava dando ali e as pessoas não quiseram buscar? Na hora do desespero? Ele tem que entender que ele é um líder. Por isso ele tem que ter postura de líder. Tu sabes, por exemplo, o Bolsonaro sem a máscara tem um significado. As pessoas que pensam que nem ele ou gostam muito dele vão fazer os mesmos gestos que ele. Porque ele é o líder. Então, prefeito, presidente, precisa ter postura. A gente quer uma pessoa próxima da gente, parecida com o que a gente é, que seja pé no chão. Eu gosto do jeitão do Bolsonaro, que não tá naquela formalidade, aquela coisa. Eu gosto, tá? Eu gosto mesmo. Esse corte vai dar bom. Eu gosto, entendeu? Só que, de vez em quando a gente entra na política, a gente não faz tudo o que a gente quer. Porque a gente não é o senhor da razão. Não tem jeito. Se eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse, sou prefeito e por isso eu vou fazer isso. Não. Tem regras ambientais, tem conselhos, tem aprovações, eu não posso passar por cima da regra. Então, na política, saber dar um passo atrás, cara, é difícil. Mexe com o nosso ego, mas tem que fazer. Por quê? Porque tem gente que observa cada passo que a gente dá e copia. Tu não faz ideia de quantas crianças me seguem. De quantas mães falam comigo assim, a minha filha é apaixonada por ti. Ou que era de pequenininha na outra eleição e vem grande querendo tirar foto comigo de novo, que olho, pergunta qual é o esmalte, onde é que eu comprei a roupa, o cabelo, vão dos mesmos lugares que eu vou. Eu disse, não, sai aí, ô Xuxa, celebridade. A gente nem sabe, porque a gente não quer influenciar nessas coisas, mas a gente influencia. Indiretamente a gente influencia. Então, qual é a imagem que eu quero passar para as pessoas? A imagem que eu quero passar para as pessoas é que elas podem ser quem elas querem. Vamos cumprir as regras, vamos prestar atenção, que depois vai dar tudo certo. E assim, se tiver alguma coisa errada, vamos ter coragem de dizer que está errado. Eu encontro tanta gente na rua que me abraça e diz, olha, eu oro tanto por ti, né? Por quê? Diz, não, mas tu fica falando essas coisas aí, tem medo que tu morra, que alguém te mate. Eu nunca tive medo disso. Daí, por quê? Eu disse, não, morrer todo mundo vai. É fato. Então, entre morrer atropelada, doente, e morrer lutando por uma coisa que eu acredito, eu acho mais bonito morrer lutando por uma coisa que eu acredito. Então, eu não quero morrer, tá, gente? Só estou dizendo que isso não pode ser causa de medo. E pode ser que por isso que eu não tenha filho. Quando a gente tem filho, a gente fica mais receoso em algumas coisas, né? Não, mas isso depois do podcast aqui vai resolver. Diz uma coisa. Vou falar de partido, eu estou por ti, tá? Eu não quero tomar mais o teu tempo, então aí eu não tenho problema com o horário. A hora que tu achar que a gente deve encerrar, a gente... Tá? Não, por isso, né? A gente não falou de partido, a gente não falou de política federal. Não, aí que vai integral, não tem nada de corte. A gente não falou de governo federal, né? Tu falasse agora do presidente. Tá. Hoje tu és a presidente do PSDB municipal. Sou. Né? O Robson Coelho acabou de sair do partido, né?
como é que tu enxerga hoje o PSDB? Nacional, estadual, municipal? Porque é um partido, assim, ó, vou falar por mim, tá? Eu acho que é um partido que ele era o grande opositor do PT durante muito tempo. Então, ele era a dita direita brasileira, fazendo contraponto à esquerda, que seria o PT. Né? Tem um documentário muito conhecido do Brasil Paralelo, que inclusive eu gosto muito, sou assinante, que é o Teatro das Tesouras. Né? Que, segundo aquele documentário, aquele pensamento, o PT e o PSDB eram duas faces da mesma moeda que se intercalavam ali no poder durante um bom tempo. E hoje teria surgido, sim, uma direita mais direita, vamos dizer assim, que estava apagada no Brasil, e que o PSDB, na verdade, é um partido mais voltado para a esquerda, seja isso o que significar. Né? Como é que tu enxerga isso tudo? O PSDB era um partido centro-esquerda. Hoje o PSDB é um partido centro-direita. O que tu queres que eu te diga sobre isso? Tu vais ter muito mais simpatizantes dentro do PSDB do Bolsonaro do que do Lula. Tem. E tem gente que tem pavor do Bolsonaro. Mas tu estás falando do PSDB municipal? Nacional. É que assim, ó, às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim, Ana, tu tens que sair do PSDB. Daí eu digo assim, qual é a tua sugestão de partido? Ah, não sei. Pois eu também não. Porque as pessoas estão muito no extremo. Elas dividiram o país nem entre siglas, elas dividiram entre pessoas. Elas dividiram Lula e Bolsonaro. E não olham achando que pode ter uma terceira, quarta opção. Eu votei no Bolsonaro, hoje eu não quero mais o Bolsonaro. Como eu também não quero o Lula. Eu quero uma pessoa diferente. Ai, Ana, mas quem se pôr? Os candidatos vão se colocar ali. Mas tem alguma coisa a ver com os atos, alguma coisa assim? Então, olha, eu não é que eu sou contra a reeleição, mas eu acho que tem que ser evitado, principalmente nos maiores cargos, porque as pessoas vão pegando o esquema. O PSDB, como tu falou ali, teve gente do PT. O que liga o PT e PSDB nessa história toda é o MDB. O MDB sempre esteve nos governos. Já esteve no governo do PSDB, assim como esteve no governo do PT. O MDB sempre esteve. O Lula ganhou a primeira vez porque foi com o PMDB. Ele odiava o PMDB. Era o capeta em forma de gente. Mas, para ganhar, ele se aliou ao MDB. O Bolsonaro está governando. Não queria saber de Centrão. Agora está com o Centrão. Tem muita coisa que envolve. Então, às vezes, eles falam assim do PSDB. O que eu quero do PSDB é que ele seja uma outra opção. Se é a opção melhor, eu vou ver lá na frente. Mas é uma outra opção. Para as pessoas que dizem assim, não quero esse nem aquele, que seja uma opção construída por outras pessoas. Eu acho assim, ó, o time que o Bolsonaro montou, que ele informou que iria montar e que ele montou depois que ele ganhou, para mim era um time perfeito de ministro. Hoje, tem várias pessoas ali que eu não gosto do meio ambiente, aquele antes que estava da educação, também não gosto dele, mas eu gosto da infraestrutura, entendeu? Gosto do Marcos Pontes. Quem me interessava mais era o Guedes, acho que o Guedes não segurou o tranco como deveria. Então, vota no presidente, vota numa imagem, mas, na verdade, é uma equipe por trás que trabalha. Isso é muito importante fazer avaliação. Então, às vezes, assim, ó, o Bolsonaro, ele veio na hora que o Brasil precisava. O Lula também, quando ganhou a primeira vez. Ele veio numa hora que o Brasil precisava. Ele veio, o PSDB estava direto no governo, o Lula estava tentando, ele veio, era um operário, era aquela coisa, voltou com uma esperança, assim, uma renovação que qualquer um que lutasse muito podia ganhar. Os 4 primeiros anos do Lula foram bons, o resto esquece. Mas os primeiros 4 anos, né? Depois ele aprendeu o esquema, pronto. Não deu mais, não deu Lula, não deu Dilma, não deu. O Bolsonaro veio no momento desse, nós até aqui argolado de corrupção, com nojo de político. Nunca antes, parafraseando lá o homem, né? Nunca antes na história desse país as pessoas pararam para sair, elas não sabiam nem que era o deputado federal do estado delas. Hoje elas sabem, elas comentam política, elas estão no site, elas assistem os canais do Bolsonaro. O Bolsonaro foi um divisor de água, ele lutou contra a imprensa, que é difícil pra caramba. Muito difícil, por mais que a Globo no começo fosse assim, depois pegou junto com ele. Às vezes tem uma justificativa, mas muitas vezes não. A gente sabe que tem disso. E eu estou falando da Globo, mas podia ser qualquer uma. Então, ele foi achando os caminhos dele. Naquele momento, ele foi importante. Nesse segundo momento, eu acho que tem que ser uma terceira pessoa. O meu partido escolheu o Dória. Eu conheço o Dória. O que eu acho do Dória? Calça justa, que a verdade seja dita, né?
calça justa, um toquinho assim, ó. Ele não tem o perfil que a gente tem, que a gente imagina de um presidente. Como aquela senhora falou para mim que prefeito tinha que ser homem. Geralmente a gente pensa no presidente o quê? Com mais idade, cabelinho branquinho, né? Alto, forte, com a família e cachorro, todo mundo tirando foto junto. Não é o Dória. Não é o Dória. Ele pode estar sentado na maior humildade, comendo pastel, que não vai parecer uma pessoa humilde. Não vai. Apesar que ele é, pessoalmente, ele é uma pessoa que tu conversa, fala de tudo, gente boa, tudo. Só que o homem é um baita do empresário. O negócio dele é business, é negócio. Olha quanto que ele arrecadou das empresas para ajudar ali em São Paulo. É uma coisa louca aquilo ali. Então, eu não vejo. Quando as pessoas votavam no Lula, é aquela pessoa com apelo popular. Ele ia na rua, as pessoas amavam, sofriam com ele. Até hoje choro quando ele passa, né? Daí veio o Bolsonaro. O Bolsonaro foi para acabar com aquele mimimi. O Brasil estava chato para caramba. Foi dizer, não, isso aqui vocês estão se passando. Né? Nas escolas teve muito disso, a gente viu, né? Uma aula muito meio comunista, meio socialista, uma mistureba que passou dos limites do tolerável. Então o Bolsonaro foi dizer, pô, o mundo tá chato, não é bem assim. Também era uma imagem que a gente queria, porque ele falava coisas que nos representavam. Não tudo, deixa claro, tá? Teve muita coisa que eu votei nele sabendo assim, meu Deus, eu vou fazer isso. Ele falava muito mal de mulher, né? Falava muito mal de homossexual, então a gente... Não era tudo que eu aceitava nele, mas eu entendia que eles iam botar ele no trilho e ele ia fazer o que precisava ser feito. Já o Dória, ele não tem uma referência popular, mas ele tem... Eu imagino ele uma pessoa que possa conduzir o Brasil para a gente crescer, sabe? Para a gente ganhar dinheiro com ideias. E é uma pessoa que, no âmbito internacional, ele não vai nos envergonhar. Não vai, é o que ele faz. O bicho vive disso. Ele é muito rico. Para que tu quer se incomodar? Acho que a gente não tem mais nada para fazer. Depois eu entendi. Ele agora com a vacina, cara... Ele jogaram bomba Molotov, né? Que se fala? Coquetel Molotov. Coquetel Molotov, ele teve que sair da casa, tudo tá doido, botou em risco. Vocês fazem ideia do que é isso? Quando eu fui candidata a prefeita numa cidade de 220 mil pessoas, eu tive que andar com colete à prova de bala. É mesmo? Sim, senhor. Agora imagina São Paulo. Imagina São Paulo, gente. Olha que loucura que é lá. Agora, assim, ó, querendo ou não querendo... baixinho, calça apertada. Mas, poxa, foi interlocutor da vacina. Isso é alguma coisa que a gente tem que ver, é importante. Entendeu? Quem mais vem de candidato? Do MDB, a Simone. Tá, é um monte de candidato que não vai ser candidato, que vai esperar o segundo turno para ver quem vai apoiar, para vender o partido. Deixa que eu falo isso. Isso é o que eu penso, né? Mas só que assim, por exemplo, a Simone tá se lançando pelo MDB. Ela é senadora. Uhum. Ela teve... uma postura que muita gente gosta, e já lançaram o nome dela já pensando de vice. Eu, por exemplo, não acho que o Moro venha a presidente. Particularmente, acho que ele venha a senador. Eu acho que se ele voltar atrás agora, ele... Mas ele, senador, ele está eleito a presidente, não? Mas eu acho que ele foi muito longe para não ser candidato agora. Se a eleição for hoje, no Brasil, o Lula ganha no primeiro turno. Não, mano. Ganha. Tá doido. Tem pesquisa. Tá, pesquisa nunca acertou uma. Mas, como não? Como não? A maioria furada. Se a eleição fosse hoje, na condição que se tem hoje, o Lula ganhava no primeiro turno. Pro meu desespero. É que a gente vive aqui na nossa bolha de Itajaí e Santa Catarina. Aqui nós temos mais colegas, mais pessoas que estão no nosso meio que são Bolsonaro. E não aceito isso de jeito nenhum. A gente se envolve com pessoas que falam como a gente, que estão como a gente, que gostam das mesmas coisas que a gente. Mas lá fora não é essa a realidade. Não, mas nem pesquisa. Mas que pesquisa que apareceu Lula ganhando no primeiro turno? Nem Datafolha dá isso? Teimoso. É mesmo? É. Eu não... É mesmo. Vou me dar na liberdade de contestar, né? Não, mas pode contestar. Agora eu quero te dizer o seguinte, claro que para ganhar vai ter programa eleitoral, as pessoas vão saber explorar o que ele já foi preso, o que não foi preso, como vão alguns discursos do Bolsonaro, na época, ele não vai poder mais fazer. Não pode, agora ele tem 4 anos, né? 4 anos de acertos e de erros, né? Então, aí as coisas vão mudar. Da outra vez, o Bolsonaro tinha aquela linha que só tinha aquele segundo de televisão e ganhou mais na internet. Não foi para debate, porque levou a facada. A facada, inclusive, deu uma ascensão para ele televisiva,
Ninguém quer ganhar uma facada, pelo amor de Deus, mas eu quero dizer que como ele passou por isso, antes podiam nem falar tanto dele, começaram a falar. Né, o candidato a presidente, passou a teoria da conspiração, ele teve uma visibilidade diferente. Então, assim, não é a mesma coisa agora. Vocês não esqueçam que o PT chegou no segundo turno, na eleição contra o Bolsonaro, havendo vários candidatos, com o líder deles na cadeia. Verdade. Não desdenha? Não pode fazer mais. Não dá para desdenhar o Lula de jeito nenhum. Não dá. Então, assim, tu pensa assim, nós estávamos falando aqui em Itajaí de pessoas que no Conselho Tutelar pegar o sacolão. E a gente falando troca de voto, como é que é? Agora tu pensa naquelas casas onde não chegava luz, não chegava água que ele levou. Ele pode ter roubado bilhões, mas levou luz e água para aquela casa. Tem gente que uma vida, eu encontrei uma pessoa que até se votou toda a vida no Eloy, porque o Eloy levou ela da casa dela até a prefeitura para ela pegar o carnê do IPTU. Olha onde já se viu. E votou e defendia, tá? Agora vai perguntar, não sabia no que ele votava, o que ele fazia, não sabia de nada, mas fez aquilo para ela, ela achou que era muito. Daí tu vê, tu bota água e luz na casa das pessoas. É isso. Enquanto a gente não investir na educação, é isso. Infelizmente é isso. Então as pessoas têm que exigir que tenha água e luz. Os vereadores estão lá, os deputados que estão lá, não tem que ser o presidente, não, tem que ser uma exigência, tem que ser uma luta constante das pessoas que estão mais próximas. A gente não vê isso tanto em Itajaí, mas isso tem no Brasil inteiro. Então a nossa realidade aqui, Santa Catarina é um país rico. É uma realidade muito diferente da realidade dos outros estados, muito diferente. É isso aí então. Ana, obrigado pela tua paciência, pelo teu tempo, que eu sei que não é escasso, aliás, é escasso, e tu passar uma tarde aqui com a gente gravando, conversando, batendo papo, ter essa disponibilidade no final de ano, que era para estar de férias aí descansando, quero te agradecer muito, tá? Espero render muitos cortes esse nosso episódio, e vou parar de falar de outras coisas, de outros cortes, não vou fazer que tu vai ficar braba comigo de novo. Não faz. Então, enfim, fique à vontade aí para falar com o nosso público. Não, só para te agradecer e dizer assim, não sei se tu vai ter muito corte, não. Eu cheguei aqui ele falando que eu sou polêmica, não falei mal de ninguém, não sei, não, cara. Né? Mas eu sei que o editor aí consegue fazer umas manobras boas. Eu quero te dizer que a gente passou a tarde aqui, mas se tivesse que passar um dia, 12, ainda tem assunto, tá? Tem muito para falar da política local, das pessoas, tem muita história aí para contar. Mas desejar para ti, para o pessoal, que 2022 a gente ainda se encha de esperança, né? Se encha de esperança, que a gente saiba que, apesar de ser um ano novo, os problemas antigos continuam vindo com a gente, mas que a gente tenha pique para resolver o que precisa ser resolvido, de cabeça erguida, né? Sempre respeitando a todos. Eu estou lá, estou na Câmara, focada em tentar fazer o melhor. Sei que eu estou dando do meu melhor. Estou dando uma coisa que é preciosa minha, que é meu tempo. Uma coisa que, para mim, vale muito. No começo do podcast, eu falei ali que eu já perdi alguma... Então, quando a gente perde as pessoas, a gente sabe o quanto isso é importante. A gente olha para trás, tudo que passou, tudo que vem. Então, eu sei, é uma vida dedicada para as pessoas. Pessoas que, às vezes, eu não sei nem o nome e pessoas que talvez nem saibam o que eu estou fazendo. Mas que, para mim, me preenche. Porque eu posso... dar um livro a uma criança, mas eu posso ajudar a fazer uma escola. Na política, a gente ajuda mais as pessoas, numa quantidade maior. Não tem, assim, a resposta que a gente gostaria, né? Um carinho, uma coisa toda. Mas o meu coração se preenche sabendo que eu estou fazendo é o que tem que ser feito. Só isso, mais nada, tá? Obrigada aí pelo espaço. Muito obrigada mesmo. Estamos aí, né? No que eu puder ajudar e tu me chamar de novo, tamo junto. As portas estão sempre abertas. Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado por assistir nosso podcast. Compartilha, aperta tudo que tiver aí, menos o dislike. Tudo que tiver de botão aí, você pode mandar, aviãozinho, em todas as mídias aí, tá bom? Isso nos ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!